Então, boa noite. Véspera de feriado aqui, né? Muita gente indo viajar, passear. Feliz com quem tá entrando aqui, tá participando. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Carol, eu sou support worker há mais ou menos 3 anos, desde 2021. Eu moro na Austrália já há quase 14 anos já, uma vida. E surgiu o curso para eu poder fazer, e eu na época já era residente, então o curso foi subsidiado pelo governo, que foi ótimo. Eu nunca pensei, na verdade, em fazer isso porque eu achava que trabalhar com aged care seria trabalhar em asilos, e eu nunca tive essa intenção de trabalhar em asilo. Mas durante o curso eu fui observando, fui entendendo que não era só isso, e que também depois que eu acabasse aquele curso, que é o Certificado 13 Individual Support em aged care, eu poderia fazer também o Individual Support in Disability, que era o que na verdade era o que eu queria. Mas ao longo do curso eu fui gostando muito do curso e acabei adorando assim trabalhar com os idosos. Para quem não sabe, trabalhar com os idosos, quem faz aged care não significa trabalhar só em asilo como eu pensava que era. Existem outras opções, mas basicamente é o in-home care que a gente chama, que no caso a gente vai até a casa da pessoa e presta o serviço. E aí tem uma variedade, cada dia pode ser diferente com cada cliente, mas no geral a gente ajuda com personal care, e aí envolve higiene pessoal também, muitas vezes ajudar, dar assistência no banho, também domestic assistance, onde a gente ajuda com a limpeza da casa, mas é uma limpeza, normalmente uma limpeza light, né, que chama. No caso, não é aquela limpeza pesada. E como eu sempre falo aqui, a limpeza sim é importante, faz parte, eles precisam dessa ajuda, mas o mais importante do que isso é a gente estar lá e observar como está o ambiente dessa pessoa. Se essa pessoa vive num ambiente saudável, limpo, se essa pessoa está comendo, a gente está lá para observar um todo. E fazer companhia, porque normalmente essas pessoas não têm com quem conversar, e nós somos as únicas pessoas que essas pessoas vão conversar, às vezes por semanas. Então nosso papel na maioria das vezes, estar lá para fazer companhia para essa pessoa e assistindo o que precisar. E esse é um dos trabalhos. E também a gente leva muito eles para médico, para o mercado, que eu acho que a maioria, assim como eu, a maioria das pessoas é o trabalho que a gente mais gosta de fazer, obviamente, né? Porque a gente tá em contato com eles, tá fazendo o dia deles melhor, porque eles precisam daquele serviço, e a gente acaba saindo também e, enfim, tornando o dia daquela pessoa melhor. E outro tipo de serviço também que a gente faz dentro dessa indústria é trabalhar nos aged care facilities, que a gente chama, que é trabalhar no asilo. E aí envolve basicamente personal care, onde a gente vai de quarto em quarto e auxilia aquele indivíduo da maneira que precisa. A gente normalmente envolve também banho, na maioria das vezes, banho, troca de roupa e assistência com as refeições também. Tem a equipe, né, que prepara toda a comida, mas a gente ajuda também a entregar essas comidas, porque muito desses idosos vão comer dentro dos quartos. Alguns deles comem nos quartos, alguns comem, né, na área que é designada para as refeições, e a gente muitas vezes tem que dar o suporte ali para alimentar mesmo, porque eles já não têm mais a capacidade de segurar os talheres e fazer um pouco de companhia, só que isso muitas vezes não é possível porque é um trabalho que é corrido, né? É um trabalho que são muitos residentes dentro de um asilo e, infelizmente, e eu espero que isso mude logo, normalmente tem menos funcionário do que o que deve, né? Tem menos funcionário do que deveria ter. E aí acaba não sobrando aquele tempo pra gente dar atenção que eles querem, que muitas vezes eles só querem conversar. Muitos deles têm demência e eles pedem pelo pai, pedem pela mãe, pedem pelo filho que talvez já tenha falecido, pelo marido. E aí a gente tem vontade de abraçar, de ficar ali um pouquinho. Muitas vezes a gente não tem esse tempo. Mas trabalhar em asilo é algo muito... como eu vou explicar? A gente sente assim que a gente tá fazendo um bem enorme, né, pra alguém. E eu não sei, nas vezes que eu trabalhei, eu só lembrava assim, infelizmente eu não tive muito contato com meus avós, eles faleceram, eu era criança. Mas eu imagino assim que
é o carinho que eu dou para aquelas pessoas, é o carinho que eu estaria dando para os meus avós. Então a gente acaba saindo de lá sabendo que fez o nosso melhor. Mas como eu falei de novo, essa questão de dar atenção, de dar o carinho que a gente gostaria de dar no asilo, nem nos que eu trabalhei pelo menos, a gente não tem tanto esse tempo. Mas trabalhar em asilo, como eu já falei outras vezes aqui, é uma escola, a gente aprende muita coisa. Então eu sempre indico que as pessoas comecem num asilo para adquirir toda a experiência, porque tem toda a questão de... Porque às vezes, se você ainda não tem o certificado 3 e já começa sem o certificado, sem experiência, sem certificado, então o asilo é o ideal, porque a gente aprende toda a questão do manual handling, que é como transferir o idoso da cama para a cadeira, levar o idoso para o chuveiro, e até mesmo como dar o banho. Então são várias coisas que a gente aprende lá dentro, que depois a gente pega essa experiência e vai pro trabalhar em home care, que é o meu preferido, que eu me acostumei a trabalhar fora, não trabalhar assim no asilo. Tu tá num ambiente mais fechado, né? Então como eu me acostumei a estar sempre na rua, é o que eu prefiro, ir até a casa do cliente, e se eu tiver que levá-lo para sair, ou se não, o serviço acaba sendo dentro da casa do cliente. Mas eu também já tive clientes onde eu ia até o asilo e eu pego o cliente e levo o cliente para passear. Eu tinha uma senhora com esquizofrenia, ela não tinha 70 anos, mas a aparência dela era de uns 80 anos, pelo menos. E eu basicamente chegava no asilo e por ser, infelizmente, como eu falei antes, por eles não terem funcionários o suficiente, muitas vezes eu chegava lá, ela estava até um pouco com a blusa suja, porque ela já tinha tomado o café da manhã dela. Então muitas vezes eu pedia para trocar ela, ou eu mesma trocava a blusa dela e eu levava ela para passear. Era muito legal, ela ficava super feliz. Ela tinha direito a um valor baixo, pouco, mas ela tinha um direito de gastar um dinheiro para tomar um café, alguma coisa, mas não era muito, assim, dava para um café, e às vezes quando ela queria algo mais eu tinha que pedir autorização para ver se eu podia usar mais dinheiro. Então, mas era um trabalho também bem legal. E também como support worker, que eu já fiz mais, mas hoje em dia não tem muitos clientes do NDIS, então são pessoas com algum tipo de necessidade especial. Muitas vezes física, ou muitas vezes mental, ou muitas vezes, né, ambos, mental e físico. A Trícia tá falando aqui que eu comecei em home care e tenho vontade de ter experiência do asilo, mas eu amo home care. Eu também, eu adoro home care. Para quem começa no home care, ir pro asilo é mais difícil, mas quem tá no asilo é mais fácil ir pro home care. Mas como eu falei antes, é muito legal essa experiência, é legal a experiência dos dois, né? Mas voltando ao assunto, que a outra possibilidade como support worker é trabalhar com pessoas com algum tipo de deficiência. Como eu falei, pode ser física, muitas vezes é mental health, também pessoas com autismo, enfim, tem um ramo aí, uma variedade de tipos, né, de necessidades especiais. E aí, existem algumas opções também. Ou a maioria, acho que 90%, a gente vai até a casa da pessoa, tá? E, de novo, aí vai variar aí o que é a necessidade que a pessoa tem. E muitas vezes também é personal care, onde a gente auxilia no banho, ou muitas vezes a gente dá o banho, porque a pessoa às vezes é cadeirante. Ou então é apenas... então, inclui personal care, domestic assistance também, mas é menos do que no aged care, porque normalmente essa pessoa que tem alguma necessidade especial... pelo menos os meus clientes, ele eram muito dependentes, né? Eles precisavam da gente, de mim, no caso, para tudo, pro banho, pra alimentação. Então, tu não tem o tempo para fazer a limpeza na casa. Então, mas assim, entre um serviço e o outro, por exemplo, se a pessoa tá dormindo, aí você tem que sim manter a casa organizada. Então, inclui um pouco de limpeza também, mas é tudo limpeza light domestic assistance, é assim que eles chamam. E também sair com as pessoas, né? Aí sim, trabalho de sair, levar em médico, levar no mercado, ou atividades físicas, inúmeras atividades, biblioteca. Até uma sugestão aí para as pessoas que levam seus clientes levar na biblioteca, eles adoram. E sempre tem atividades lá. Aí a gente olha no site aqui no caso é Gold Coast Libraries, daí a gente acha todas as opções, tudo que está acontecendo naquela semana, e é bem interessante, eles adoram. E eu tinha uma cliente que ela era cadeirante, isso há 2 anos atrás, 3 anos atrás, porque ela foi minha primeira cliente. Ela era cadeirante, mas ela
ela conseguia se transferir, sair, né? Ela se transferia da cadeira para cama, ela tomava banho sozinha, ela ia ao banheiro, toda essa parte de higiene pessoal ela fazia. Como ela tinha o movimento das pernas bem limitado, a parte de cima, né, upper body dela era super forte, porque ela usava muito os braços e o core dela, e ela era super forte, então a gente ia muito pra praia e jogava vôlei, ela só com os braços, né, e ela era muito forte, muito forte. Então tem aí diversas atividades que a gente pode estar fazendo, tanto com Aged Care quanto com Disability. E também tem uma outra situação no Disability que é Seals House, que é como se fosse um asilo, mas para pessoas com deficiência. E é numa proporção bem menor. Uma proporção aí de 3 a 4 residentes, então normalmente é até 4 residentes numa mesma casa. E aí tem cuidados 24 horas, 7 dias na semana, porque essas pessoas dependem de outras pessoas para viverem. Eu já trabalhei nessas casas também, eu adorei a experiência. Foi bem desafiadora, porque eram 3 mulheres, cada um com um tipo de deficiência, cada um com uma necessidade, e basicamente elas precisavam das support workers para viver, porque elas não se alimentavam, não podia fazer sua higiene pessoal, mas foi uma experiência bem legal. Eu trabalhei o ano passado com isso, e se chama Seal House, é S-I-L, Seal House. E agora, mas falando sobre os salários, que é o que interessa, só pegar, hoje eu trouxe um material aqui para mostrar para vocês, e a boa notícia é que todos os trabalhadores de Aged Care Workers vão receber um aumento. Bom, o aumento saiu há 2 semanas atrás, e aí depende de algumas coisas aí do seu cargo, da sua experiência, da sua qualificação. Pode ter um aumento aí de até 28% nos salários do Aged Care. Isso é uma grande conquista, porque fazem 4 anos, fazem mais que isso, mas assim, que eles estão, que a Union, que é como fala em português a Union, é o sindicato. Eles estão lutando, né, há muito tempo por aumento de salário, e finalmente saiu, há 2 semanas atrás, o aumento de até 28% dos salários de quem recebe pelo Aged Care Award. E aí, depende muito, de novo, da sua experiência e das suas qualificações. Mas eu já percebi, já dá para perceber esse aumento, não esse agora de 2 semanas atrás, mas ano passado teve um aumento de 13%, até 13%, aí também, de novo, dependendo do cargo, e eu já via diferença quando eu procurava emprego, eu já via diferença aí, já tinha aumentado um pouco, que é muito bom, porque acontece, pelo salário baixo, os asilos têm, falta muito trabalhador, falta muito, então, se vocês aí, algumas pessoas às vezes acompanham as notícias, sempre teve em evidência essa questão do estar sem funcionários. Toda vez que eu fui chamada para trabalhar num asilo, era para cobrir pessoas porque não tinha funcionário. Isso aconteceu uma vez comigo, eu fui chamada por uma agência e eu ganhei $70 a hora para trabalhar num asilo por uma agência, sendo que os funcionários do asilo ganhavam $27 a hora. Mas o desespero era tanto que eles não tinham funcionário, que eles estavam contratando por agência e a agência pagava esse valor. Mas isso não acontece sempre não, acho que já nem acontece mais, porque agora tá tendo mais funcionários. Ainda falta bastante, mas já tá melhorando. Mas agora aqui falando dos salários, eu trouxe aqui, eu imprimi para mostrar para vocês 2 vagas de emprego que eu achei. E uma é bem interessante aqui, que é para Aged Care mesmo. É Community Support Worker in Home Care. E o pagamento tá entre $29,71 e $33 por hora. Mas aí tem mais o Superannuation. Eles também... Mas o que é interessante sobre essa vaga é que você não precisa ter qualificação e não precisa ter experiência. Então é um ótimo começo. O salário não é dos melhores, mas também não tá ruim. $33 tá na média. E eles providenciam o treinamento, que é muito legal. Então, como eu falo aqui, que não precisa ter o certificado 3, é só procurar que tem. Toda semana eu olho, porque as pessoas ficam me perguntando, eu sempre acho vagas. É mais fácil de conseguir quem tem o certificado 3, isso com certeza, ou quem já tem experiência. Mas sim, existem vagas para quem não tem o certificado 3. E essa é uma delas. É uma empresa de Brisbane, mas eles estão contratando para Sydney. E aí, de novo, não precisa experiência, que eles providenciam, né, do treinamento.
E o que mais que fala aqui nessa vaga específica? De novo, fala aqui sobre o valor, né, da hora, mais 11% de superannuation e mais a quilometragem. Eles te reembolsam uma parte da gasolina que você usa. Normalmente se paga de 92 centavos a $1 o quilômetro que você leva para ir de uma casa de um cliente a outro. No geral, eles pagam quando o cliente está no seu carro. Se você de um cliente ao outro, eles não pagam. Eles só pagam quando o cliente está no seu carro. Mas esse aqui, a empresa que eu trabalho e outras que eu já vi, eles estão pagando a gasolina entre o cliente e o outro. O seu cliente não precisa estar no carro. E eles também pagam o tempo. Se eu levei 20 minutos dirigindo entre um cliente e o outro, eu recebo por isso. E eu já vi outras empresas que também estão pagando por isso. E aqui diz que se tiver o certificado, melhor. Mas se não tiver, ainda fala aqui, certificado 3 em Aged Care, Individual Support, First Aid, CPR, at no cost to you. Então, eles que vão pagar o seu CPR, eles que vão pagar o teu First Aid e pagar o curso também, o certificado 3. Então, essa vaga aqui vale muito, achei bem interessante para quem está começando. Mas, no modo geral, eu vou olhar aqui nas minhas anotações. No modo geral, o Aged Care, part-time ou full-time, é uma média de um salário entre 27 a $35 por hora. Isso, quando é em asilo, pode ser um pouco menos, né? Então eu diria uns 33. E quando é em home, é um pouquinho mais, tá? Em torno aí de 35. Isso pra quando você é part-time, full-time. Isso é uma média, tá? Eu já vi vagas que pagam menos que isso. Mas eu também já vi vaga, mas normalmente as vagas que eu tenho visto é nessa média mesmo. E aí inclui, eles pagam o seu tax e o seu superannuation. Aí tem essa questão da quilometragem também. E alguns alguns eles têm acordos aí com academias, onde você recebe desconto com academias, às vezes com plano de saúde. Então depende da empresa, eles oferecem ainda um pouquinho mais, alguns incentivos a mais. Mas a média de salário é entre 27 e 35. Isso para quem é part-time, full-time. E quem é part-time ou full-time também tem toda a questão do sick day, annual leave, parental leave. Então tem outras coisas por isso que diminui um pouquinho o salário, mas você tem essas outras vantagens que quem é casual não tem. E quando você é part-time ou full-time, essas horas são garantidas. As suas horas são garantidas e tem todo esse direito aí do sick day, se eu não me engano, é em torno de 10 sick days por ano. Annual leave, aí depende também da empresa, quantas semanas é pago, 4 semanas, 5 semanas, aí vai depender de cada empresa. Mas quando você é casual, eles pagam o valor de casual com até 25% a mais, é o penalty rate que eles chamam. Então, é o valor de aí 33 a 25% a mais. Então, varia aí de 35 a $45 por hora. Isso, normalmente, também, de novo, é em asilo ou em home care. Mas, normalmente, o home care paga um pouco mais. Então, mas é basicamente isso. Só que aí a gente não tem annual leave, a gente não tem sick day. E as horas não são garantidas, tá? Então, ganha-se um pouco mais, mas não tem essas vantagens todas. E aí vai depender dessa sua situação ou da vaga que está sendo oferecida. Eu sou casual, mas foi uma opção porque eu queria experimentar, na verdade, a empresa que eu estou. E no caso, eu sou casual, então eles não me garantem as horas. Essa semana, por exemplo, e também não ganho a sexta-feira, que é public holiday. Quem é casual não recebe por isso. E, por exemplo, essa semana eu tive 2 clientes que cancelaram. Então, se eles cancelaram, se eles não têm ninguém para me encaixar, eles não encaixam e eu não recebo por isso. Então, tem essas desvantagens. Porém, meu salário é um pouco maior de quem é part-time. Então tem os seus prós e contras aí em tudo. Então vai depender muito da sua situação. E também referente ao trabalhar em asilo ou em home care, a parte boa do asilo é que sempre tem cliente, né? A gente sempre tem os residentes vivem lá, eles não vão, né, só sair de lá quando eles falecerem. E tem sempre gente nova entrando, né? Sempre mais idosos entrando. Então o seu trabalho tá sempre garantido. Pode vir pandemia, pode sair pandemia, pode acontecer o que acontecer, essas pessoas precisam desse serviço, então elas vão continuar recebendo esse serviço
Então, sempre tem emprego, sempre tem trabalho. Agora, pra gente que é home care, quando teve pandemia, alguns shifts foram reduzidos, porque, por exemplo, tem serviços que não são essenciais. Então, eles não precisavam ter, não dependiam disso para viver, então a gente acabou perdendo alguns shifts aí, né? Alguns trabalhos. E referente... eu tenho uma outra vaga também aqui que eu peguei. Essa aqui é para Community Support Worker. Não, essa aqui, peraí. Essa aqui é para Disability Support Worker. Eles pagam entre 30 e 38 dólares a hora. E é part-time esse aqui. Então, é a questão do disability. E aí, é no Seal House, aquele que eu havia falado antes. O Seal House em Pimpama, Pimpama e Logan. Então, é aqui para Queensland, aqui perto de Brisbane. E aí, tá a vaga é para trabalhos pela manhã, pela tarde, noite e dormir também, overnight, e public holidays. E eles precisam de gente imediatamente. E também não precisa de experiência nesse aqui. Eu até fiz um highlight aqui para dizer, aqui eles pedem as qualificações que eles pedem. NDIS Screen Card, que é o nosso Yellow Card, o First Aid e CPR, Blue Card, que é para trabalhar com crianças, que em New South Wales eu acho que é chamado de Working with Children, check. Tem que ter carro, aliás, esse é algo que sempre me pergunto se tem que ter carro, e na maioria dos trabalhos pedem carro sim, tá? E se é em home care, mais ainda porque a gente precisa do nosso carro para levar o cliente. Eu já vi até hoje eu conheci uma pessoa que conseguiu um trabalho, na verdade eu conheci através de outra pessoa, não é minha amiga, que conseguiu um trabalho que não precisava de carro, mas aí eu não sei bem como funciona, mas normalmente eles pedem carro sim, e evidências de que você tem direitos de trabalhar na Austrália. Então, mas também vale para estudantes, estudante também pode trabalhar, tem aquelas horas, as horas são reduzidas, mas é possível. E de novo fala aqui que tem que ter um carro reliable, então tem que ser um carro aí que funcione bem, um carro confiante, né? E que tem que ter insurance. E essas são as duas vagas que eu achei aqui. E se vocês perceberem, o salário é um pouco maior, porque é NDIS. E, no geral, Disability paga mais. E por agência é um valor, e trabalhar private é um outro valor. Ok? E aí, o que acontece? Quando a gente trabalha por agência, vai ser a mesma coisa. É part-time, casual, ou full-time, part-time ou casual. E aí, de novo, vai depender, os salários vão variar. Mas é normalmente disso, de 30 a 38 para cima, em torno de, acredito que a média dá uns 32 a 39, 40 dólares por hora. E se você trabalhar particular, achar seus clientes private, esse valor aumenta bastante. Eu até peguei aqui, vou mostrar para vocês a minha tela. Porém, quando a gente chama de Independent Support Worker, tem várias coisas que a gente tem que entender. E aí que é o que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, tá? A gente recebe esse valor, é um valor que é limpo, então a gente tem que depois aí verificar sobre o nosso tax, sobre o nosso superannuation, a gente tem que ter nosso próprio insurance para cobrir qualquer situação que aconteça com o nosso cliente enquanto a gente está trabalhando e com a gente. Tem também, a gente manda o nosso invoice, né? A gente tem que ter nosso ABN, a gente tem que ter um invoice. E cada serviço prestado tem um código, é uma linha que é um código, que isso a gente não é difícil de entender, é basicamente pesquisar sobre isso. E cada serviço prestado tem esse número, e aí condiz com o valor que você vai receber. Só que esse valor, ele vai variar, vou mostrar a tabela aqui, mas ele tem um teto, tem um valor máximo. E aí que tem alguns problemas. Normalmente as pessoas querem cobrar o valor máximo, mas elas não têm a qualificação, elas não têm muitas vezes a experiência. E aí que o NDIS, que é o órgão que organiza, que cuida toda dessa parte de pessoas com deficiência aqui na Austrália. Então, e aí que eles estão tendo um problema, porque eles estão cobrando muito, eles cobram dentro do valor aceitável, porém a pessoa muitas vezes não tem a experiência, ou até mesmo não tem a qualificação, e cobra o teto, o valor máximo. E aí que a gente vê alguns problemas dentro do sistema do NDIS. Mas no geral,
o valor é esse aqui, ó. Vou mostrar. Deixa eu dar um zoom, que dei muito zoom. Vou pegar aqui minha câmera. Deixa eu ver se eu consigo virar. Pior que eu acho que não. Vira assim aqui. Vou mostrar. Aí aqui, ó. Esse é o item number, que a gente tem que saber. E aqui fala o serviço prestado. Assistant in Support Individual Living. Esse é o que a gente normalmente faz, tá? A gente tá assistindo aquela pessoa, dando suporte no dia a dia dessa pessoa, tá? E aqui é o sábado, ó. Desculpa, weekdays. Daí aqui por hora, ó, o valor é 65,47 é o valor máximo. Aí se a área é remota é esse valor e se é muito remota é esse valor. E aqui tá aqui, ó, todos os itens. No domingo, por exemplo, ó, o valor sobe para 118,78. É a hora remota e é muito remota. Public holidays, ó, para quem vai trabalhar amanhã, 145 a hora, 145,44, remota 203,62. E aí também, tá vendo aqui, ó, high intensity, depende se o cliente, no caso, quando se trata de NDIS, a gente fala de participante. Então, quando o participante tem high intensity, é porque ele é uma pessoa que provavelmente tem ele demanda de várias coisas, né? Às vezes ele é cadeirante, ele precisa que seja transferido da cama para o sofá, enfim, no hoist, que é o instrumento para se levantar a pessoa de um lugar para outro. Então, se essa pessoa tem high intensity, se ela precisa de muita assistência, esse valor vai subindo, ó. Aqui é dia de semana, que aqui era 60, 65, aqui já é 78. Mas a média de valores é esse. Deixa eu virar. Mas de novo, para trabalhar com disability é importante daí ter mais experiência. No meu caso, eu comecei com disability mesmo sem experiência, mas era uma cliente que não era high intensity. Ela, como eu falei, ela conseguia se deslocar de lugares. Às vezes ela caminhava, inclusive, eu só segurava a perna dela. Era bem legal, eu ia na frente, ela tinha 1,80 m, eu acho, eu era metade do tamanho dela. E eu segurava a perna dela, assim, só na calça dela, e ela conseguia se movimentar. Então ela não era high intensity. E eu não tinha eu não tinha experiência e ainda estava acabando a minha qualificação. Então vai depender muito da demanda, da intensidade de que esse cliente, que essa pessoa vai precisar. E aí esse salário é mais ou menos condizente com a sua qualificação, ou a demanda dessa pessoa. Então, para resumir aqui, para a gente finalizar, o salário de quem trabalha com NDIS vai ser sempre maior, é sempre mais. Porém, quem trabalha para agência pode variar aí entre 32, 39, 40 dólares por hora. Aí, se você for casual, esse valor sobe um pouco mais, até 25% a mais esse valor. Quem vai trabalhar independente, aqueles valores, então é em torno de 60 dólares a hora. Mas lembrando que você vai ter que fazer todo o seu tax, o seu superannuation, o seu seguro. Então, tem várias coisas que tem que botar na caneta aí pra ver se vale a pena. E para Aged Care, quem trabalha com Aged Care, de novo, aí vai variar entre 27, 29 e 33 dólares para quem é part-time e full-time. E acima disso, até aí uns 42, 45 dólares para quem é casual. E era isso que eu queria conversar com vocês, passar os valores, porque muita gente me pergunta sobre isso. Mas quanto que é a hora? Quanto que é a hora? Qual que é o tipo de trabalho que tu faz? Então, como eu sempre falo aqui, depende muito. E é por isso que eu gosto muito desse trabalho, porque cada dia é diferente. Hoje, por exemplo, eu tive uma cliente que eu fiquei 3 horas com ela e o meu trabalho não é ajudar ela na casa, mas não é com limpeza, é ajudar ela a se organizar. Porque ela tem várias aí necessidades, ela tem mental health issues, então ela não consegue se organizar a vida dela. Então hoje eu tava ajudando ela a organizar umas caixas, colocar etiquetas, passei 1h30 cortando e colando etiquetas nas caixas dela. Eu vejo ela 2 vezes na semana e a gente tá tentando organizar a casa dela. Muitas vezes eu levo ela já levei ela algumas vezes pro mercado, algumas vezes em médicos, mas normalmente eu fico na casa dela. Então, cada dia é diferente. Ontem
eu fiz 2 clientes e as 2 incluíam um pouco de limpeza, mas super light, super tranquilo. A segunda era 2 horas e foi super tranquila. A gente até no final tava sentada conversando com ela. Tinha acabado meu shift e eu ainda tava sentado lá com ela conversando. E aí me toquei que tava na hora de eu ir embora. Então cada dia é uma coisa diferente, é por isso que eu gosto muito desse trabalho. E aí varia bastante o salário, como eu falei, mas quem trabalha com disability sempre vai ter um salário um pouco maior aí. Mas aí requer mais da gente, né? Requer mais experiência. A qualificação pode ser o certificado 3 também, mas normalmente eles pedem com experiência e o certificado. E como eu mostrei aqui pra vocês, o Aged Care já vi várias vagas que não pede a qualificação, então é sempre mais fácil começar por aí. Então é isso, não quero me prolongar aqui, hoje é quinta-feira, véspera de feriado, e deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, por que você não prefere trabalhar como independente? Eu trabalho também, eu tenho, agora no momento eu tenho, porque eu fui pro Brasil, voltei, e aí agora eu tô trabalhando por uma agência, mas eu tenho eu tinha 2 clientes particulares, agora eu tô com uma só. Porque assim, ó, a empresa que eu trabalho, eles pagam super bem. Então, quando eu botei tudo na ponta do papel, na ponta da caneta, eu percebi que tava valendo mais a pena eu trabalhar para essa agência. Porque, querendo ou não, o trabalho é bem mais garantido. Agora, quando eu sou independente, eu tenho que ir atrás do trabalho, assim, no sentido de eu procuro cada cliente. E às vezes a gente não consegue encaixar todos. A não ser que você tenha uma cliente que precisa de você 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Que era o que eu tava fazendo agora, uns meses atrás. Eu fazia o meu trabalho normal com essa agência e no final do dia eu ia atender uma outra cliente 3 vezes na semana. E final de semana também. Mas por questão pessoal, minha família, eu tenho filhos pequenos, aí eu não pude fazer por um longo prazo. Então, assim, os independentes private eu pego às vezes, não é sempre, mas por uma questão mais pessoal mesmo. E se você botar aqui, ó, $65 a hora, mas isso se você já tem experiência, tem qualificação, mas vai ser em torno de 50 a 55 a hora, tá? Normalmente, que é o que eles acabam aceitando pagar. Aí se você tirar o seu tax, calcular o seu superannuation, calcular o seu seguro. O seguro não é muito, tá? Eu pago $30 por mês. Então, o custo não é tão grande. E aí acabava que dependendo das horas, não vale tanto a pena. Resumindo, é isso. Vale muito a pena final de semana e vale muito a pena se são longas horas, tá? Se você tem um cliente que você fica 5, 6 horas num dia, aí vale muito a pena. Porque você não tem locomoção, não tem que ficar se locomovendo. Eu atendo 3 clientes por dia, eu fico me locomovendo o dia inteiro. Aí se fosse fazer isso para particular, não vale a pena com o custo da gasolina e o meu tempo que eu perco entre um cliente e outro. Mas no caso, na agência que eu trabalho, eu recebo por esse tempo de locomoção, então tá valendo a pena para mim. Então é sempre questão de olhar, ver se tá valendo a pena e tentar. E também, essa empresa que eu não trabalho nem com idoso e nem com pessoas que estão no NDIS. Eles têm algum tipo de necessidade, mas eles não se encaixam no NDIS. Então, eles não são, como falando a grosso modo, a deficiência deles não é tão severa, tá? Então, eles precisam de suporte, mas eles não se encaixam dentro do NDIS. Então, eu gosto bastante, porque são pessoas entre 40 e 50 anos que têm algum problema, que precisam de alguma ajuda, mas não tanto, que não dependem de mim para viver, entende? Mas é isso. Então, se tiver mais alguma pergunta, podem me mandar, que eu fico feliz de responder depois no privado. E semana que vem eu tô aqui de volta. Tchau, tchau.